Olá, meus irmãos, tudo bem? Hoje nós chegamos ao 26º dia do nosso TSD, que é o Tempo a Sós com Deus, nessa campanha que nós estamos fazendo de 40 dias de jejum e de oração. E hoje o nosso tema é: a Bíblia nos ajuda a ter intimidade com o Espírito Santo. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos, capítulo 8, versículo 9. Da mesma forma que precisamos crescer na intimidade no conhecimento de Deus e do Senhor Jesus, precisamos também crescer no mesmo relacionamento com o Espírito Santo. Quando recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, recebemos também o Espírito Santo, mas muitas vezes não temos um relacionamento com Ele. Não podemos ficar apenas na comunhão através da oração, mas temos que conhecer a pessoa e a obra do Espírito Santo por meio do estudo e meditação da Palavra de Deus. O Espírito Santo habita em nós e faz uma grande obra em nós e através de nós. Portanto, quanto mais estudarmos sobre ele na palavra, muito mais daremos liberdade para que ele trabalhe em nós. Vamos aprender algumas das realizações do Espírito Santo? Primeiro, ajuda-nos a ser semelhantes a Cristo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. O Espírito Santo nos dá o fruto, e se analisarmos bem, veremos que é a própria vida de Cristo. Segunda realização do Espírito Santo: ajuda-nos a ser efetivos em nosso testemunhar. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 4 e 5. Deus espera que façamos novos discípulos. Para isso, precisamos de poder, ousadia, autoridade, sabedoria, discernimento, e é o Espírito Santo que nos dá. Terceira realização do Espírito Santo: guia-nos à verdade. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. João, capítulo 16, versículo 13. No mundo em que vivemos, com tanta maldade, pecado e falta de temor de Deus, precisamos de uma direção clara do Espírito Santo para não sermos enganados. O Senhor Jesus, quando deu a promessa da vinda do Espírito Santo, afirmou que ele nos guiará a toda a verdade. Quarta realização: ajuda-nos em nosso crescimento espiritual. Já aprendemos que a meta é chegar à medida da plenitude de Cristo. Neste processo, o Espírito Santo nos ensina e nos faz lembrar o que Jesus disse. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João capítulo 14, versículo 26. Observem que o Espírito Santo somente poderá nos lembrar do que ouvimos, em outras palavras, se não ouvirmos a voz do Senhor, por intermédio do estudo da Bíblia. Como ele nos fará lembrar? Quinta realização do Espírito Santo: ele nos capacita para o serviço. Ao estudarmos a Bíblia, vamos conhecer os dons do Espírito Santo, que nos ajudarão a entender como e onde ele quer nos usar no corpo de Cristo. Os textos que falam sobre os dons são os seguintes: 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8, 9 e 10. Romanos, capítulo 12, versículos 6, 7 e 8.
1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28, Efésios, capítulo 11, versículo 11, Efésios, capítulo 4, versículo 11 e 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11. Depois, quando vocês tiverem tempinho, aí vocês leem em casa, tá bom? E por fim, sexta realização do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. E esse versículo está lá em Efésios capítulo 5, versículo 18. Quanto mais estudarmos a Bíblia, mais chegaremos à posição de dependência do Espírito Santo para obedecer. Há muitos mandamentos que exigem um poder sobrenatural, e por isso precisamos sempre ser cheios do Espírito Santo. O estudo e a meditação da palavra com intimidade e comunhão no nosso tempo a sós com Deus nos levarão a uma grande maturidade espiritual e maior efetividade no serviço a Deus. Vamos orar nesse momento, irmãos? Agradecendo a Deus porque Ele derramou sobre as nossas vidas o Espírito Santo e Ele habita em nós. Vamos pedir ao Espírito Santo para que a gente possa se esvaziar de nós mesmos e ser cheios dele, de tal forma que a gente possa permitir ser controlado e dirigido por ele. E vamos pedir também ao Espírito Santo para que ele nos ajude a estudar, a meditar, a memorizar e o principal, a viver a palavra de Deus. Paizinho amado querido, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, de estarmos participando, Pai, dessa campanha de 40 dias de jejum, de oração, Pai, de podermos desfrutar, Pai, a cada dia desse tempo a sós com o Senhor, Pai. Muito obrigada, Deus, que possamos priorizar o Senhor nas nossas vidas, Pai, na certeza de que o Senhor está cuidando de tudo, de cada detalhe, Senhor, e que tudo o Senhor vai suprir, Pai, conforme o Seu querer e a Sua vontade. Nós agradecemos a Ti, Pai, por ter derramado o Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas, Pai. Esse Espírito, Pai, que nos consola, esse Espírito, Pai, que nos guia, Senhor. E nós pedimos a Ti, Pai, para que dia após dia nós venhamos a nos esvaziar de nós mesmos, Pai, e permitir que o Seu Espírito Santo, Pai, complete, Pai, o nosso ser. Em nome de Jesus. A tal ponto, Pai, dele dirigir a nossa vida, dele nos guiar, Pai, dele nos controlar, Senhor, nos ajudando, Pai, na nossa leitura diária, Pai, da Sua palavra, Pai, nos ajudando a meditar, Pai, na Tua palavra, Senhor, nos ajudando a memorizar, Pai, a Sua palavra, Senhor, e o mais importante de tudo, Senhor, que é vivenciar a Tua palavra, Pai, porque de nada adianta a gente falar e não cumprir, Pai. Que a gente possa ser testemunho vivo, Pai, da Sua palavra, Pai, no nosso dia a dia e em qualquer lugar que a gente esteja. E assim nós oramos, Pai, e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Um beijo no coração, que Deus abençoe cada um.